Saúdo primeiramente todos os participantes do segundo seminário do projeto de pesquisa Observatório Constitucional e do Núcleo de Pesquisa em Estado e Política do curso de Direito da UFMS, campus de Três Lagoas. Sou Tatiane Jaguiar Cabral, aluna do quinto semestre do curso de Direito, membro do Núcleo de Pesquisa em Estado e Política e do projeto de pesquisa Observatório Constitucional e também pesquisadora bolsista PIBIC, sob orientação do professor Dr. Luiz Fernandes Garbosa. A presente apresentação consiste-se nos resultados parciais do plano de trabalho desenvolvido no âmbito do PIBIC, cujo tema é Direitos e Garantias Fundamentais nas Constituições dos Estados Integrantes da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP. Por se tratar de resultados parciais, não se trará análises comparativas quanto aos direitos fundamentais em espécie. A pesquisa feita até aqui aborda uma contextualização estrutural comparativa. O estudo dos direitos fundamentais em espécie ainda está em desenvolvimento. Ao tratar desse tema, constitucionalismo nacional, é comum que as pesquisas comparativas tendem-se a focar demasiadamente na Europa e nos Estados Unidos, esquecendo-se dos países da chamada Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP, que possuem uma maior afinidade e, inclusive, proximidade histórica e cultural entre si e com o nosso país, em virtude de compartilharem vínculos históricos, como, por exemplo, o fato de terem sido colônias de Portugal. A CPLP ela é formada pelos estados de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste. Com relação aos resultados, ressalta-se que esse levantamento é com base em resultados parciais, como já foi mencionado anteriormente. A presente pesquisa permitiu constatar até o momento que, no que tange os estados integrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, em sua maioria as histórias constitucionais desses países iniciam-se na segunda metade do século XX, com exceção de Brasil e Portugal, que já possuíam uma história constitucional iniciada ambas na década de 1820. Apesar dos países da CPLP prescreverem em suas respectivas constituições a existência do regime democrático, na prática alguns ainda vivem regimes totalmente autoritários e não cumprem os seus preceitos constitucionais, como é o caso de Angola, de Guiné-Bissau, de Guiné Equatorial e de Moçambique. Países nos quais são característicos, de forma geral, o histórico de guerras, ditaduras e extrema pobreza, como também falta de recursos, muita desigualdade social entre a população e uma baixa expectativa de vida com o IDH baixo. Os países que integram o objeto da presente pesquisa tiveram ao longo de sua história constitucional entre 2 a 6 constituições, à exceção do Brasil, que possui 8 constituições ao longo de sua trajetória constitucional. As constituições analisadas datam a Angola de 2010, Brasil 1988, Cabo Verde também de 2010, Guiné-Bissau de 2001, Guiné Equatorial de 2012, Moçambique de 2018, São Tomé e Príncipe de 2003, Portugal de 1976 e Timor-Leste de 2002, sendo, portanto, a Constituição Portuguesa a mais antiga e a moçambicana a mais recente de todas. As constituições analisadas possuem em seu texto uma média de 260 a 300 artigos, e apenas a Constituição de Moçambique que ultrapassa essa média com 306 artigos em seu texto constitucional, sendo a média aritmética de artigos equivalente a 220 artigos por Constituição, e a média aritmética de títulos equivalente a 11 títulos por Constituição. Contudo, os países de Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe excedem essa média. Já Angola, Brasil, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial e Timor-Leste se encontram abaixo dessa média aritmética de títulos.
Apenas o Brasil possui o ADCT escrito de forma anexa ao texto constitucional. Em todas as outras demais constituições, as disposições finais e transitórias, elas integram ao texto da norma fundamental. A exceção da Constituição brasileira, que por força do seu artigo 5º, parágrafo 3º, integram-se a ela com equivalência de emenda à Constituição 2 tratados internacionais, as demais constituições da CPLP possuem caráter unitextual. De igual modo, a exceção da Constituição da Guiné Equatorial, que é flexível, pois ela prescreve o mesmo quórum, que é de 3/4, como também o mesmo procedimento legislativo de alteração para a Constituição e também para as demais propostas e projetos de lei infraconstitucionais, as demais constituições analisadas, que no caso convém a Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, são rígidas e prescrevem um quórum de 2/3 para a alteração dos respectivos textos constitucionais. Faço aqui um adendo que a Constituição brasileira é a única a prescrever um quórum diferente. Apesar de rígida, se diferencia quanto ao quórum, que ao invés dos 2/3, a Constituição brasileira prescreve quórum de 3/5 com votação ainda de 2 turnos, adotando-se assim uma forma, podemos dizer que mais rígida. Todavia, é o Estado com maior número de alterações em seu texto constitucional, com um total de 105 alterações. Já as constituições dos países de Timor-Leste e São Tomé e Príncipe permanecem até o momento inalteradas. Todos os estados da CPLP adotam a separação tripartida de poderes, dividida em executivo, legislativo e judiciário. Quanto ao controle de constitucionalidade, convém destacar que em 3 estados, no caso Brasil, Guiné-Bissau e Timor-Leste, o controle de constitucionalidade compete ao órgão judiciário de instância máxima, ou seja, a Suprema Corte do país, que possui competências em matérias de constitucionalidade e legalidade. Contudo, a maioria dos países da CPLP, que é o caso da Angola, de Cabo Verde, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, o controle de constitucionalidade compete a órgão específico, que é a Corte Constitucional, que possui competência apenas em matéria de constitucionalidade. Fazendo-se aí uma ressalva que a Constituição de São Tomé e Príncipe, apesar de prescrever um órgão específico de controle de constitucionalidade, ela também prescreve em norma constitucional temporária a acumulação de funções da Corte Constitucional na Suprema Corte do país, enquanto não for devidamente instalada a Corte Constitucional. Então, observa-se assim um predomínio dos países, no caso 6 países, que adotam uma Corte Constitucional para exercer o controle de constitucionalidade. Apesar de todas as constituições prescreverem a existência de ações declaratórias de constitucionalidade com competências de julgamento e declaração estabelecidas em determinado órgão judicial, em um órgão específico, que é uma característica oriunda, inclusive, do controle de constitucionalidade abstrato ou concentrado, não se pode dizer que o controle de constitucionalidade nos países da CPLP é feito de modo concentrado, visto que todas as constituições prescrevem também o modo difuso de controle de constitucionalidade, ao impedir que os juízes e tribunais apliquem leis que sejam contrárias às constituições de cada estado, fazendo com que cada juiz, ao julgar em caso concreto, tenha o dever de verificar a inconstitucionalidade da norma aplicada. Portanto, é correto dizer que os países integrantes da CPLP há um controle difuso de constitucionalidade, porém também há caracteres de modo de controle abstrato, tornando-os um tipo híbrido ou misto, por assim dizer, de controle de constitucionalidade. O Brasil ele é o único estado federal da CPLP. Portugal e São Tomé e Príncipe são estados unitários regionais, pois eles possuem como regiões autônomas as ilhas de Açores e Madeira, em Portugal,
e a Ilha do Príncipe e seus ilhéus em São Tomé e Príncipe. Os demais países, a saber, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e Timor-Leste, são estados unitários, ou seja, 6 estados adotam o Estado unitário. Predomina-se, de certa forma, o Estado unitário nos países da CPLP. Todos os governos são republicanos e Cabo Verde é o único estado a adotar o parlamentarismo como sistema de governo. Angola, Brasil e Guiné Equatorial são países presidencialistas. Contudo, tem-se um adendo que no estado da Guiné Equatorial há prescrição constitucional para a indicação de um primeiro-ministro, porém não na figura de chefe de governo, mas como se fosse um auxiliar do presidente da República, porque no artigo 33 da Constituição da Guiné Equatorial ele define a figura do presidente da República como chefe de Estado e chefe de governo. O sistema que é mais predominante entre os países da CPLP é o semipresidencialista, que é adotado por 5 países, que a saber é a Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. Diante destas disposições, conclui-se que, à exceção de Brasil e principalmente de Portugal, que é uma democracia consolidada desde 1976, alguns dos países integrantes da CPLP ainda se encontram em processo de desenvolvimento, amadurecimento, podemos assim dizer, de seus sistemas constitucionais, estruturação e solidificação de suas instituições políticas e sociais. É notória a observação de que mais da metade dos países analisados já se encontram com regimes democráticos enraizados, como é o caso do Brasil, de Cabo Verde, de Portugal, de São Tomé e Príncipe e de Timor-Leste. É imperiosa, portanto, a necessidade desse incentivo e da garantia dos direitos sociais e fundamentais se concretizarem em todos os estados integrantes da comunidade de países de língua portuguesa, para que se possa não somente assegurar os direitos e garantias prescritos, mas também, sobretudo, para que as constituições analisadas não sejam mais meros símbolos jurídicos, somente no papel, digamos assim, e que alcancem, como é o seu objetivo desde a sua promulgação, a sua plena eficácia jurídica e o pleno desenvolvimento humano de suas populações. Para findar a minha parte, eu gostaria de agradecer a todos os participantes deste seminário e espero ter contribuído com o enriquecimento do conhecimento de vocês. Um excelente evento a todos e muito obrigada.